Eu fui recebido assim muito, muito bem por ele, por Flávia, por Emília e por Tereza, né? Duas coisas lindas, que são as filhas deles dois. E é motivo de muita alegria, gente, sem dúvida, sem sombra de dúvida, estar aqui. Nós somos irmãos de evangelhos, que nos tornam muito íntimos. Por isso que quando as pessoas dizem, eu conheço você, eu durmo com você, eu digo, tá legal, beleza. A gente já é íntimo, na verdade, porque a gente tem um traço comum, que é essa doutrina maravilhosa. E esse tema de hoje é um tema que, ele, na verdade, é parte do livro que eu vou lançar no ano que vem, né? Esse livro que eu lancei esse ano, que é O Tempo do Autoencontro, a necessidade e o papel do deserto em nossas vidas. E o segundo tema vai ser esse das tentações, porque, na verdade, foi uma palestra que eu fiz em 2 etapas, porque eram temas que eram próximos, diferentes, deserto e tentações, eu resolvi separar. E aí as pessoas me sugeriram que eu escrevesse a respeito daquilo, para poder aprofundar um pouco mais. Então, já é uma pincelada, mais ou menos, do que eu pretendo falar no livro. E a gente sempre tem uma ideia de que a tentação é algo externo. E a coisa que eu queria que a gente pensasse hoje é que não é bem assim. A gente sempre acha que é lá fora que está a tentação. Mas, na verdade, o que acontece é que a tentação ela não ocorre lá fora, ela ecoa dentro de nós. Então, tem gente que está lá no trabalho do bem e está sendo tentado sexualmente. E tem gente que está no meio da rua, na praia, vendo pessoas quase seminuas e não sente nada. Porque não é o externo que me tenta, é o eco do interno que me provoca um abalo ou não. A visão das religiões, de um modo geral, ao longo da história humana, sempre foi uma visão de combate. Combate às tentações. E represamento das tentações. O que provoca um represamento é que você reprime, de repente, pá! Explode a represa e tudo vaza. Quando chega a doutrina espírita, ela faz uma proposta muito diferente de lidar com isso. Com as sombras, com as tentações, com as deficiências, com o que a gente quer que a gente denomine na escala, né, dos nossos valores, o que seria isso que a gente não gosta de ter. No momento em que a gente fica achando que isso não nos pertence, a gente desenvolve um sentimento de negação da própria identidade. Essa negação, ela é uma coisa que a gente identifica. Por exemplo, no Brasil, a gente tem isso na população de modo geral, né? Característica de um país esquizofrênico, que a gente chama. O IBGE perguntou no Brasil, você é racista? 97% dos brasileiros disseram que não. Não, eu não sou racista, de jeito nenhum. Aí perguntou, o Brasil é um país racista? 95% disse muito racista. É um país bastante racista. A outra pergunta foi, você inveja? 93% disse não, de jeito nenhum, que é meu, que é dos outros é dos outros. Quarta pergunta, você é invejado? Criatura muito, eu não posso trocar de carro, o povo fica reclamando, que não sei o que. Então, essa coisa de você sempre vir lá fora, ela empobrece e torna o indivíduo infantilizado. Isso, quando o Freud vai criar a teoria psicanalítica, ele chama de projeção psicológica. É quando você joga lá fora o que tem dentro de você. Na Paraíba, a gente diz assim, quem disso cuida, disso usa. É uma forma de dizer que se você está vendo lá fora, é porque tem dentro. Eu lembro que uma vez chegou um aluno para mim na universidade e disse, professor, você é amigo do professor fulano e tal? Eu disse, sou. O senhor costuma sair com ele para jantar? Tal? Costumo. O senhor não tem medo, não? Eu disse, de quê? Se eu fosse daqui, eu ia perguntar ao turista, né? De quê? Professor, você nunca percebeu, não? O quê? Ele é gay. Aí cheguei perto dele e disse, qual é o problema? Não, professor, você não tem medo, não. Por quê? Primeiro, isso me denota que tem um caráter maior ou menor. Para mim, é um ser humano completamente normal. Aí ele disse, e fulano de tal, que é seu aluno, você já percebeu? Isso o quê? Ele também, professor, acho que ele é gay. E o professor fulano, eu também acho que ele é gay. Aí eu fiz, você lembra da aula de mecanismo de defesa do ego que eu dei para você? Lembro. Lembra? De um dos mecanismos chamado projeção psicológica? Lembro. Que é a tendência da gente ver nos outros aquilo que é nosso. Você tem uma borboleta dentro de você? Oi, deixa de ver a borboleta dos outros. Mas essa tendência da gente projetar lá fora a sombra é infantilização. O que é que Jesus vai dizer? Ele vai propor um olhar interior. Mas é um olhar de aceitação. Não é uma aceitação para achar que está legal. Longe disso. É uma aceitação para dizer, isso é meu, isso me pertence, faz parte de mim, não vou conseguir tirar isso agora, vai demorar um pouquinho, tô lá tentando, mas eu reconheço que isso é meu. Eu não tenho uma visão do mundo maniqueísta. O pensador do século III,
da igreja, que ele criou um conceito de que o mundo era dividido entre bem e mal, espírito, matéria, preto, branco. E essa visão era assim, que existia um lado que era só de um jeito, bom, e existia um lado que era só do outro jeito, mal. Geralmente, a tendência é que a gente, quando tem uma visão maniqueísta, é que a gente seja bom, e os outros é que são ruins. Essa visão maniqueísta ela foi alimentada durante toda a nossa infância, porque a gente assistia uma série de filmes e desenhos que preconizavam essa ideia de mundo maniqueísta. He-Man contra Esqueleto. Thundercats contra Murray. Os Smurfs contra Gargamel. Pipiu contra Frajola. Agora é que o mundo começou a ficar coerente com realmente é, porque Batman está contra o Superman. Então, finalmente, a gente percebe que na mesma força do bem, agora os Vingadores também estavam divididos, né? Lutando com o Homem de Ferro contra o Capitão América, enfim, está todo mundo esquizofrênico. Agora sim, é um mundo como ele é. Tem hora que ser bom, tem hora que ser mal, você oscila, você está indo e vindo, você tem camadas dentro de você. E essa negação dessas camadas provoca uma de mudança. Porque se eu digo que eu não tenho problema, como é que eu vou mudar? Como é que eu vou mudar? Por exemplo, tem gente que não perdoa porque não admite que eu odeio. Não posso odiar feio. Vou para um grau. É, realmente. Ainda mais se você não admitir que odeia. Porque como é que você vai perdoar alguém que você diz que não odeia odiando? Você coloca aquilo no inconsciente, diz que não pode, eu perdoei, não quero nunca ver na minha vida, nunca mais quero olhar para a cara da pessoa. Mas tá perdoado, não sinto nada contra ela. Agora, longe de mim, então assim, ó, é uma negação. É claro que o evangelho manda a gente perdoar o inimigo, mas não manda levar para casa para dormir com ele. Ninguém está dizendo isso. Mas você tem que admitir. Então, as tentações, elas ecoam dentro de nós para mostrar, tem sombra ainda. Sombra ainda nos coloca na condição de iguais a todos. Porque todo tem sombra, todos temos sombra. Quando Jesus pergunta, quem quer apedrejar essa mulher aí? Ela realmente fez uma coisa errada, mas se vocês nunca tiverem feito uma coisa errada também, beleza, vai lá. Né? Tem até uma piada que dizem que um jovem chegou e Jesus disse que aquele que nunca tiver errado, que atire a primeira pedra. Aí o jovem jogou a pedra, Jesus disse, ele nunca errou dessa distância, eu não errei, não. Aquela condição psicológica da gente não enxergar na gente esse sentimento, ela provoca a infantilização. E isso faz com que a gente não desenvolva as virtudes. Porque o objetivo, quando a doutrina espírita se apresenta para a gente, não é de contenção de defeitos. É de desenvolvimento de virtudes. Não é o contrário disso? Em vez de eu conter deficiências, eu desenvolvo virtudes. À medida que eu vou desenvolvendo virtudes, eu vou capacitando minha alma para olhar sobre pontos que agora parece impossível mudar. Tem pontos em nós de sombra aqui que é impossível mudar agora. Vamos fazer um teste. Vamos imaginar que aqui tenha um pessoal do MIT fez um capacete de positron que a gente coloca na cabeça de cada um de nós e no Data Show vai manifestar tudo que a gente pensa, o que a gente já fez aqui. Eu também não ficaria não. Mas o que acontece quando a gente desencarna é exatamente isso. Vocês percebem que o André Luiz chega em nosso lar e a tela mental dele é projetada lá em cima? E ele fica desesperado porque ele tenta fingir um comportamento para o mentor e o mentor está vendo o que ele está pensando. Ele vê, eita, não dá para mentir aqui. Caramba, e agora? Como é que eu vou viver sem mentir? Olha, se imagina a gente dissesse a verdade a todo mundo que a gente convive. Não tinha nem um casamento que durasse. Não durava nenhum relacionamento, durava. A gente ficava todo mundo num canto, feito ermitão, isolado. Esse escafandro é necessário, porque a gente tem que me esconder um pouquinho do que a gente pensa. Mas o que é que o Evangelho nos propõe? Esse trabalho de trazer para fora essas sombras e encarar que isso lhe pertence, ele primeiro é pessoal, e demanda tanto tempo que não dá para olhar para a sombra do outro. Demanda investimento interno, trabalho interno. Aí você vai ver, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em combater mais inclinações. Ou seja, para que você possa desenvolver virtudes. Quando a gente nega tudo isso, a gente cria uma sociedade hipócrita. Em que as pessoas fingem que está tudo certo, quando na verdade está tudo errado. Em 1914, um senador brasileiro emitiu um discurso no Senado da República, quando ainda era no Rio de Janeiro. Olha o que ele disse. Esse homem era Rui Barbosa.
Você sabe que o Rui Barbosa era tão culto que ele abriu uma escola de inglês na Inglaterra, em Londres, e o título era Ensina-se Inglês aos Ingleses. E ele ensinava melhor do que os professores ingleses, da cultura que ele tinha. Ele disse o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, e de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e de ter vergonha de ser honesto. E é porque ele era senador sem ser com Renan Calheiros, né? Renan Calheiros, para vocês que estão aqui, é o atual presidente do Senado brasileiro. Portanto, continue orando por nós que ficamos na pátria do Evangelho, que a gente possa seguir em frente. Essa ideia de que a gente começa a ver triunfar a nulidade, ela acontece porque as pessoas começam a enxergar lá fora aquilo que tem dentro delas. E a maturidade exige de nós reconhecer em nós o mal que não é dos outros. É por isso que Paulo escreve uma carta para a comunidade de Romanos, em que ele revela aquilo que qualquer um de nós sente. A gente um dia se tornou espírita, um dia a gente leu um livro de Chico Xavier, viu a codificação, aí eu vi uma palestra de Divaldo e disse, pronto, agora eu sou luz. Estou pronto para pegar aeróbas, porque agora eu vou para as Pleiades, né? E a gente começa a pensar que, aí a gente, quando vai para o cotidiano, aquela gama de defeitos em camadas que vem vidas após vidas, se apresenta. E isso, assim, dá um sentimento de angústia em nós. É um sentimento assim, mas eu sei que não é isso. O que é que eu ainda faço? Que coisa chata. Eu já tenho uma concepção do que é correto. Mas eu não estou fazendo o que é errado. Poxa, será que não podia ser mais rápido esse processo? Eu não já entendi? A compreensão, ela é o primeiro passo para a mudança, mas ela não provoca a mudança. Assim como o diagnóstico não é a cura da doença. Mas sem o diagnóstico, eu não tenho como tratar a doença. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo são diagnósticos. Quando Jesus diz, eu vim para os que estão doentes, ele está chamando a gente para fazer um diagnóstico aqui. Estamos aqui vindo várias vezes, várias vidas, e sobretudo nessa, para fazer um diagnóstico. O quão doente somos. Esse diagnóstico não é um diagnóstico de acusação, como a gente se acostumou, mas é um diagnóstico de compreensão de si mesmo. E a aceitação disso. E aí Paulo vai revelar nessa carta de Romanos: o mal está comigo, porque segundo o meu entendimento, eu tenho prazer na lei de Deus, mas nos meus membros opera uma outra lei que me deixa debaixo da lei do pecado. É claro que na época de Paulo havia um entendimento de que o espírito era bom e de que o corpo era mau. Tanto que a gente sempre diz, quando faz alguma coisa errada, né? Porque a carne é fraca. Imagina se ela fosse forte, né? Porque fraca faz o que faz. Imagina a carne forte. Mas é uma desculpa, a gente, é como se a gente dissesse assim, não, isso, eu não faço isso não, agora a minha carne é como se a gente deslocasse. Como se fosse uma outra criatura dentro de nós. E aí, claro, tem muita gente que usa esse discurso de uma outra criatura atuando em mim. No caso de muitos irmãos nossos, essa criatura chama-se irmãos nossos de outras religiões. Satanás. Eu lembro que quando era evangélico tinha uma piada muito recorrente na igreja, que era assim, um dia chegaram dentro da igreja para entrar no culto e o Satanás estava chorando na porta. E alguém ficou tão comovido que foi consolar ele. O que foi, Satanás? O que ele está vendo? É tudo culpa minha aqui. O povo não consegue estudar e tem um emprego ruim, a culpa é de Satanás. As pessoas têm um casamento que elas mesmas detonam, a culpa é minha. Eu não aguento mais, tudo eu. Essa ideia de você projetar nesse ente. Quando você projeta externamente, o cara leva uma topada de manhã em casa e faz, eita, o obsessor já acordou cedo comigo hoje. Ele esqueceu a sandália no corredor, mas a culpa é do obsessor. Porque eu estou projetando mal lá fora, não... tem uma vibração terrível aqui em casa, sente o clima é a gente que provoca. O obsessor, ele sempre sintoniza. Tanto é que tem agora o novo vídeo dos Amigos da Luz, um dos novos é Ubsessor. Né? O cara chegou o obsessor, porque você... Aí, eu não chamei o obsessor coisa nenhuma. Chamou, irmão, você chamou. Quando você sintoniza, eu chego. Ele começa a discutir com a mulher. Não, eu não chamei. Aí não, chamou o obsessor. Você é como um celular, você vibra, eu vibro.
Você toca, eu toco. Você manda mensagem, eu mando mensagem. E assim eu sou Uber, você sou. Então a gente sintoniza, a gente chama, tem endereço, CEP, zip code, e tá lá o cara. Porque se ele chegar e você não tiver, digamos assim, ressonância interna para isso, é normal, acontece. Tranquila, pegue na paz. O pior é quando sou eu fazendo isso, porque eu já fiz uma palestra e ela começou a tocar. Então, essa ideia de que a gente tem uma tendência de jogar lá fora, ela empobrece o psiquismo humano. E aí, quando a gente começa a enxergar dentro de nós, admitir que se tem defeito, dá uma angústia. Mas, por outro lado, nos liberta. Tereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a verdade externa? É a verdade interna. Reconhece isso em você, porque aí você agora tem o que fazer. Assim, ó, eu tenho um diagnóstico. Eu tenho um diagnóstico, o que eu vou fazer? Vou fazer o tratamento. O tratamento é o quê? Reforma íntima. É rápida? Não. Aí como é que eu vou fazer? Tem pontos que eu digo assim, não dá, fica para a próxima encarnação. Daí é que o problema não é contenção de defeito, mas desenvolvimento de virtudes. Porque, olhando para agora, certas coisas, essa não rola, essa vida não dá. Mas se você começa a desenvolver virtudes, aquilo que para você hoje é impossível de combater, daqui a um tempo é tranquilo. Vocês podem até fazer um teste. Chega em casa e coloca seus problemas numa coluna. Na outra coluna você dá uma hierarquia aos problemas. O que é um problema seríssimo e o que é um mero aborrecimento. Você vai ver que 80% das suas queixas estão em redor de aborrecimentos. Aí você começa a limpar a pauta. Eu vou deixar de me aborrecer porque a vizinha tem a cara feia. O problema é a vizinha que tem a cara feia. Ela não tem que me dar bom dia. O problema é mostrar dela. Então isso não vai ser mais um problema para mim. Porque isso, na verdade, nunca foi um problema, um mero aborrecimento. Tem uma história de um jornalista do Wall Street Journal que estava em Nova York. Ele separou na Quinta Avenida. Um amigo deles, do New York Times, um dia saiu com ele para almoçar. Eles chegaram, vamos ali comprar o jornal. Chegou na banca de revista. Ele disse, meu jornal, cara, jogou. Deu a moeda, o cara jogou de fora. Disse, que caba grosso, nunca mais vem comprar jornal aqui. Não, eu sempre venho, sempre foi assim. E por que tu vem? O cara te tratou mal? Disse, não. Ele não tratou mal, ele tratou mal ele. Essa é a banca mais perto da minha casa. Se por causa do mau humor dele, eu tiver que andar mais 4 quarteirões, idiota sou eu. Então o mau humor dele foi com ele e eu sigo meu caminho. Pego ele e mando embora. Eu não preciso absorver o que estava falando no mundo, mas se eu absorvo é porque tem ressonância dentro de mim. Não é o que fazem. Nunca é o que fazem. Jamais é o que acontece lá fora. Sempre é o que acontece dentro. Veja bullying, por exemplo. Por que todo mundo passa por bullying na escola e um se traumatiza e mata depois o povo na escola e outro segue a vida normal? Mas assim, aqui acontece de vez em quando, né? Uma criança vai lá com raiva porque quando era estudante de high school foi discriminado, era excluído dos grupos, não era popular, ele começa a ficar ali, tem um transtornozinho leve psicológico, tem acesso a olhar no colégio e mata o povo. Mas quantos alunos naquela escola passaram por bullying? Por que ele fez isso? Foi o bullying ou foi a ressonância interior dele? Eu não estou querendo dizer, com isso, que a gente não deva melhorar o entorno social para que a gente provoque nos outros o melhor. Não é isso que eu estou querendo dizer. Que a gente não possa melhorar e ser mais gentil, mais educado, mais amoroso. Mas eu não posso ser vítima disso lá fora. Por isso, tentação é sempre interior. É sempre uma ressonância interna. Mas existe um homem que é uma criatura muito interessante, porque Davi, já rei, né, da Judéia, ele foi conhecer um dos templos, dos muitos templos dedicados, né, a Jeová, e numa dessas cidades afastadas ele conheceu um jovem chamado Asaf. Então, Asaf, ele era um exímio tocador de símbolo. E impressionou muito Davi e resolveu chamar Asaf, que era da casa dos levitas, para Jerusalém, para que ele fosse o maestro, né, da banda do templo de Jerusalém. Vocês sabem que quando se dividiu as tribos de Judá em 10 tribos, Deus distribuiu terra para 9 tribos levitas. E aí eles ficaram meio chateados com Deus, obviamente, eles também ficariam, né? Ficou todo mundo meio da gente. Aí Deus, o que é que houve aqui? Não, é porque vocês vão tomar conta do templo. Os levitas tomam conta do templo. Por isso que
naquela parábola do bom samaritano. Passou um sacerdote e, na seguida, o levita ia cuidar do templo, o sacerdote fazer o culto. Estava sempre lá. E Asaf era da casa dos levitas. E ele, além de tocar símbolo é como se fosse prato de banda marcial. Aquele mesmo símbolo que, imagina pelo barulho que faz, né? Que Paulo vai citar na primeira carta aos Coríntios 3, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como um símbolo perretinho, ou seja, um símbolo que não toca o som que deveria tocar, que toca algo que não é o objetivo de ser tocado. E aí, ele começa a entrar no tempo, começa a cantar as músicas que Davi compunha, mas ele também resolve compor. Ele compõe 7 salmos e a família dele mais 7. Então, depois de Davi, que compõe 105, a família Asaf compôs 14 salmos. Mas tem 2 salmos de Asaf que é de uma grandiosidade, muito como humanos que somos. Porque Asaf, ele demonstra a angústia dele por reconhecer as tentações que ele tinha, as sombras que ele tinha. Porque os salmos eram músicas que eram cantadas, como a gente viu aqui hoje, na abertura dos trabalhos. Imagina você fazer uma música revelando inveja. Eu quero contar para vocês que um dia eu tive uma inveja terrível e eu quis que meu vizinho morresse carbonizado na Ferrari que ele comprou. E a gente fez essa música para cantar aqui no centro. O que é que vocês acham disso? Foi exatamente isso que Asaf fez. Asaf fez um Salmo 73 e o Salmo 77 em que ele revela a angústia dele e revela as sombras dele e revela as tentações dele sobre o sucesso dos outros. E aí, no Salmo 73, eu vou ler só uma parte do 73, que o 77 eu quero me concentrar mais. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos, porque eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. É uma coisa interessante. Ele está dizendo o seguinte: estou eu aqui, no templo. Davi me chamou para cantar, eu toco, agora rejo aqui a orquestra. Meu vizinho é um ingrato, não faz um sacrifício, um holocausto para Deus, e acabou de trocar de carro. Na época não tinha, uma carruagem. Acontece sim, uma pessoa que você sabe, é ruim, miserável, está tudo dando certo na vida. Você tá olha, Jesus, me ajuda a entender. Eu venho trabalhando, vou lá para o centro, eu faço bazar, eu sou médio, eu recebo, eu ajudo o obsessor, eu faço tudo, e essa dificuldade. É ruim, feito uma flecha. Acabou de comprar uma casa de 300 metros quadrados, 2 carros novos. Que danado está acontecendo? Meu Deus, Asaf. Isso. Ele está dizendo assim, isso é a demonstração de como eu perco tempo com a vida, como isso dói em mim. Isso dói em mim. E quem já não sentiu isso? Por que o fulano tudo é tão simples? Tem gente que parece que não tem karma, não parece? Assim, tudo pá! Eu quero fazer pá! Eu quero fazer pá! E a gente... Eu que não! Não! Aí você se mostra assim, aí como a gente é espírita, a gente chega logo, eu tipo ter sido muito ruim na outra vida, porque tudo que eu tento fazer trava. Isso aí tá aí de caras. Das players um dia desse, porque é espírito de luz, né? Assim, o que ele quer fazer, basta pensar, se materializa. E outras pessoas ralando. Aí a Sef vai mostrando isso. O problema é que, nesse primeiro momento, a Sef faz uma superfície. É quando a gente compara prosperidade material com bênção espiritual. Quando a gente pensa que isso revelaria que Deus nos ama, a gente empobrece a ação de Deus sobre a nossa vida. Porque esse Deus que nos ama, ele conhece tão profundamente nossa intimidade, que ele pode saber muito bem que, no meu caso, a prosperidade seria motivo da queda. E por ele me amar profundamente, ele impede que eu vença profissionalmente, porque é um cercadinho. Você sabe quando você bota o filho num cercadinho e está fazendo comida na cozinha? O menino está chorando, querendo lhe dar um abraço, e você está lá, e você e o menino chorando, e você fazendo a comida. A criança se sente como? Não é presa?
Mas a mãe pensa, ele não vai tocar na tomada, a água quente do fogão não vai cair nele, não vai pôr a mão no chão cheio de micróbio. A mãe sabe estar protegendo o filho. O filho pensa que está sendo punido. Quem está certo? A mãe. A mãe sabe que, por enquanto, dado o infantilismo daquela criança, ela não pode ficar solta na cozinha. Mas se ela crescer, ela pode. Então, às vezes, a vida está emperrada porque eu não cresci. Aí você chega e conversa com o Papai do Céu. Bem, tá bom, entendi. Tem um cercadinho aqui. Eu vou pra cá. Então tá, então preciso crescer, né? Pra poder pular o cercadinho e provar que sou capaz de experimentar as coisas sem me detonar. Porque na outra vida eu tive... Caí geral. Isso é prova de profundo amor. Aí Paulo vai entender, ó, em tudo dá graça. Porque esses limites são bênçãos para a alma eterna, embora incomode o ego temporal. Rossandro pode estar incomodado por um limite. Mas a alma eterna, que por enquanto está como Rossandro nessa consciência atual, e que Deus conhece e sabe da necessidade desse limite para o projeto da eternidade. Quando você pega seu filho, ele está no computador, numa rede social, no Netflix, você faz desligue e vá estudar. Ele gosta? Mas você está achando que está fazendo uma coisa ruim para ele? A Sef estava com esse sentimento. E aí no Salmo 77 é interessante, porque você vai ver o seguinte. Ele começa deprimido, aí depois ele acorda. Eu estava doido. Cara, eu viajei. Desculpa, Papai do Céu. Ele vai mostrando isso. Ele diz assim, ó. Salmo 77, versículo 1. Elevo a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. E a minha alma se recusa a ser consolada. Imagina, aí você chega lá para dar um conselho à pessoa. Não adianta esses conselhinhos aí. Você não sabe como é a minha vida. Nem venha com o negócio de evangelho. A minha alma recusa-se a ser consolada. Aí ele diz, lembro-se de Deus e passo a gemer. E desfalece o meu espírito. Não me deixa pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Estava com insônia sem Rivotril, coitado. Não tinha nenhum tipo de psiquiatra para recitar um remédio para o pobre. Ele estava lá, no monoideísmo. Ideia fixa. Minha vida é desgraçada. Ou eu sou desgraçado. Ele estava fixo. Aí ele diz, de noite, indago o meu íntimo, e meu espírito perscuta. Rejeitará o Senhor a mim para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a graça de Deus sobre a minha vida? Caducou as suas promessas com as gerações? Esqueceu Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido suas misericórdias? Olha como ele está. Ele está tão mal, tão mal, que acha que Deus deixou ser bom. Mas é interessante esse homem revelar essa dor dele, essa angústia, para hoje a gente poder ver que ele sentia isso. É Paulo dizer, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque ele teve contato com Jesus em Damasco e ele sentia isso. E a gente não vai sentir, não? Não, quem tem luz, é. E vai ser. Conforme a nossa irmã que fez a leitura aqui antes, a gente está indo para esse caminho. A gente vai chegar lá. Aí ele continua. Então disse... isto é minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Aí aqui no versículo 10 é como se ele... Peraí, estou surtado. Não, peraí. Hashtag papai perdoa. Apaga, deleta. O que eu acabei de dizer, eu estava dando surto. Você é bom, eu é que sou ruim. O problema é em mim, não tem nada a ver com você. Aí ele diz isso aqui, ó. Então eu disse, isto é minha aflição. Mudou a destra do Altíssimo. Que quer dizer assim, é como se a partir daí ele entendesse que a mão do Altíssimo não era mais punitiva, porque ele estava entendendo que não era Deus que era ruim, ele é que estava perturbado. Aí, para isso, ele começa a fazer um processo de recuperação da dignidade pessoal. Pensando na promessa de Deus, claro, para o seu corpo. Aí ele vai dizer assim, recordo os feitos do Senhor, pois lembro de tuas maravilhas na antiguidade.
Considero também nas tuas todas obras e cogito nos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Tu és Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Como o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José, viram-te as águas, ó Deus, e as águas tremeram, os abismos se abalaram. Aí vai começar a retomar tudo que aconteceu com o povo judeu, o que aconteceu dos profetas, o que aconteceu no Egito, para dizer, esse Deus que fez tudo isso com esse povo, é um Deus bom, ele jamais pode ser mal para mim. Eu é que estava equivocado. Eu é que não estava querendo enxergar em mim. Portanto, no momento em que a tentação ocorre, ela revela dentro de mim um problema que é meu e que eu tenho que resolver. Cair na tentação me dá a humildade. Como eu falei hoje de manhã. Duas figuras classicamente se equivocaram nos minutos finais do conversa com Jesus. Judas e Pedro. Os dois, cada um ao seu modo, traíram Jesus. Ele chega no Gólgota apenas com um discípulo jovem, Madalena e a mãe. Os outros picaram a mula. A angústia, a dor de Pedro deve ter sido terrível. Imagine assim, a pessoa que você mais ama. Imagina que ela foi presa aqui, você está perto dela, e aí você pergunta, você conhece ela? E você diz, nunca vi na minha vida. Tem certeza absoluta. Estão dizendo que você conhece ela, são loucos. Pense na situação, você negar o seu filho, negar um irmão seu, sua mãe, seu pai, imagina como você se sentiria. Agora pense que você vai negar, não é sua mãe, seu pai, você vai negar o Messias. Você vai negar aquele homem que você passou a vida inteira esperando, que seu povo passou milênios esperando pela promessa de mais 16 profetas. E simplesmente fazer, nunca vi mais gordo. Sei quem é, não. Ele não está na minha rede de relacionamento do Facebook. Pode olhar aqui, juro a você, procura aqui, Jesus, Nazaré, não tem. Não tem ele. Imagina o sentimento que tomou conta de Pedro depois. O sentimento que tomou conta de Judas. Só que Pedro aceitou a sombra dele. Judas não suportou. E se matou. A aceitação de Pedro foi tão importante, porque o processo dele depois, tem até uma música belíssima de Vanessa, né? Bem que eu te fareis um pescador de homens, se perseverares serás cefas pedras, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. E esse homem passou uma vida toda de restauração do sentimento de compromisso com Jesus, que quando ele vai ser crucificado, ele diz, eu não mereço ser crucificado como Jesus. E na música de Gladstone, todas as músicas são de Gladstone Lage, tem apenas, toca a melodia, certo? Aí ele diz assim, e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão o céu, porque ele foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido dele, por não se achar merecedor de ser crucificado como Jesus, já que aquele era um símbolo de redenção luminosa. Mas acontece que ele aceitou as sombras dele. Ele aceitou a dificuldade dele. Ele aceitou as tentações comuns de um homem, porque somente alguém que sabe que pode falhar pode consolar. Todas as pessoas arrogantes são incapazes de consolar os corações. Porque elas falam como se elas fossem superior a você. Elas lhe olham como se elas tivessem passado um limite que você não passou. Elas lhe olham como se elas fossem dizer uma coisa que você é incapaz de fazer, e elas já fizeram. E mesmo aquele que de fato tinha tudo isso, olhava com misericórdia, cara Jesus. Todos os outros, todos nós, de um modo geral, nos colocando na condição de iguais. De iguais, a gente consegue simplesmente perceber a angústia de cada um de nós. Olha para o outro assim e percebe, a gente está junto nessa. Essas são as nossas dificuldades, essas são as nossas referências. Vamos seguir. E é importante que Asaf tenha feito esse Salmo 77, ou 73 também, porque ele vai dizer assim, olha o que eu passei, olha o que eu senti, olha as minhas sombras. Mas eu acordei. No meio do Salmo ele acorda. Eu acordei com relação a isso. E segue a sua trajetória.
essa ideia de não ficar preso na sombra, mas saber que ela existe, para seguir uma luz, nós vemos também em uma das cartas que Paulo manda para a comunidade de Filipe. Na comunidade de Filipe, ele manda em Filipenses 3, uma carta que diz, no capítulo 3, versículo 13 a 14, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, não consegui tudo ainda. Ainda tem muita coisa que eu não resolvi em mim, mas eu tracei uma meta. E a minha meta é chegar a ele. E eu vou chegar. E a gente tem essa meta também. A gente tem esse compromisso. A gente traçou essa linha. Ela não é reta. Né? A gente gostaria muito que fosse uma linha reta, rumo ao coração do Cristo, mas ela é cheia de dificuldades. Essas dificuldades, inclusive, elas servem para testar a nossa capacidade de mostrar a fé em Deus. Observa que tem aquela passagem clássica em que Jesus entra com os discípulos no barco e diz, vamos até outra margem do rio. Ou seja, estava claro que ele tinha dito para onde ia. Aí eles entram no barco, começa uma tempestade imensa com ondas gigantes no mar da Galileia. E aí os discípulos começam a ficar angustiados, começam a temer, começam a achar que o barco vai virar e vão morrer. E quando olha para Jesus, ele está dormindo na primeira classe. Aí eles olham, está dormindo? Como assim está dormindo? Não está vendo, não? Aí eles vão lá, Jesus, olha o que está acontecendo, dá desespero, né? Aí fala assim, pô, cara, eu falei para você que a gente ia chegar do outro lado. Mas que esse desespero? Vai chegar do outro lado, agora eu não garanto que vai ter mundo, não. A gente quer navegar com o mar tranquilo. Qual é o mérito disso? Qual é o mérito de navegar em mar tranquilo? Tem dificuldade? É só ficar remando. Mal velho, cantando. Um barquinho de violão. Esse amor no coração para fazer a quem ensina. Não fazer bossa nova no Macau. Entendeu? Um barquinho violão lá, olhando o Pão de Açúcar, Nara Leão, perdeu o remo e compôs essa música lá. Porque ele tá calmo. Se tivesse onda, ela não tinha composto essa música. Ela tinha, vou morrer afogadinho. Seria outra música. Mas estava calmo, ela perdeu o remo, mas ela sabia que ia chegar. Agora que Jesus está dizendo, olha, eu falei que a gente ia chegar, então para que desespero? As provações vão vir, as tentações vão vir, mas estabeleça um alvo. Imagina Jesus ser apontado pela espiritualidade superior para Kardec como modelo e guia da humanidade. É como se você tivesse assim, numa tempestade gigante, com ondas terríveis, numa noite escura e tenebrosa, mas um farol emitindo luz, um ponto que você sabe que quando chegar terá terra firme. Mas se você ficar focado nas ondas, na chuva e no escuro, você se desespera e se afoga. Se você focar no farol, você abstrai da tempestade, você abstrai das ondas, traça o alvo e vai. Quando você tem o alvo, você suporta o que está acontecendo. Uma das coisas que chamou a atenção durante o nazismo foi de um discípulo de Freud, Viktor Frankl. Ele era psicanalista, ele é judeu. Quando começou a guerra, ele é preso no campo de concentração, a família no outro campo de concentração e a noiva dele, com quem ele se casar, no outro campo de concentração. Quando ele entra no campo de concentração de Auschwitz, ele começa a perceber muitos não suportam o que está acontecendo e se matam. Se jogam nas cercas eletrificadas, começam a correr para serem metralhados. E outros não. Outros começam a se acostumar a viver ali. Cadavéricos, eles casam, eles cantam. Pessoas são capazes de se acostumar às condições mais adversas. Mas ele começa a fazer uma pergunta. Ele começa a perceber que a proposta psicanalítica para aquela situação não serve para nada. Você está no campo de concentração, ninguém quer saber se você tem complexo de Édipo. Para que casa terapêutica de análise?
Coisa nada de sua vida. Como era sua mãe, seu pai? Você gostava de quê? Você queria fazer o quê quando crescesse? Rola uma terapia psicanalítica clássica dentro do campo de concentração. Aí começou a perceber que a teoria era interessante, mas parece que ela se esgotava em alguns momentos, como aquele de adversidade profunda. E aí ele começou a ver o seguinte, que as pessoas que ficavam vivas, sempre que ele perguntava por que ela não desistia, é porque ela tinha um porquê. Ah, é porque eu sou violonista. Eu sei que essa guerra um dia vai acabar, eu quero voltar a tocar meu violão. Ah, porque eu quero encontrar os meus familiares. Não, eu sou um homem rico, eu quero recuperar minhas empresas. Cada um tinha um porquê. Os que conseguiam sobreviver tinham um porquê. Aí ele desenvolveu a psicologia existencial. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Eu tenho um porquê, eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, eu tenho um farol lá. Não importa as tempestades, nem as externas, e nem as piores, as internas. As tsunamis interiores. A sensação de incoerência psicológica, de incongruência, de saber o que é certo, fazer o que é errado, essa angústia que nos consome às vezes, essas sombras, aquilo que ainda nos tenta lá fora. E a tentação é tão interior que não adianta fugir do exterior. Tem um conto hindu de um jovem que entra no monastério e passa 20 anos no Himalaia, lá em cima, isolado de tudo e tudo. Só Aí um dia ele chega para o mestre e fala: mestre, eu estou pronto. Eu venci as tentações. Aí o mestre disse: você acha, meu filho? Acho. Então eu vou voltar para a minha aldeia. Tranquilo, meu filho. Vou fazer o seguinte: eu vou colocar uma bola de neve na sua mão. Se você cair numa tentação, ela vai se derreter. Começa a descer o Himalaia com a bola de neve na mão, olhando com alegria, ela não derrete. Só tinha neve. Ele deve ser tentado com o quê? Quando ele entra na casa dele, que há 20 anos ele havia deixado, o irmão dele tinha se tornado um caridoso da região, era uma espécie de curandeiro. E tinha uma belíssima jovem de 20 anos, com uma pequena ferida no joelho. O irmão dele estava passando um guento na perna da jovem. Quando ele viu a perna, a bola dele. Ele passou 20 anos para conseguir suportar, superar as tentações, mas na primeira perna... Imagina ele em Copacabana. Porque o problema não está na perna, é na perna que está aqui dentro, que ecoa com a perna que está lá fora. Então não é fugir do mundo, não é reprimir, é desenvolver virtudes. É enxergar que derreteu a bola, volta, mais 20 anos, 40, merece mais não. Não. Agora. A ideia das tentações que Jesus passa no deserto, para os teólogos mais modernos, inclusive do campo não espírita, e assim, teólogos cristãos de modo geral, não um cristão de modo geral, ele acha que Jesus foi para o deserto mesmo, que passou 40 dias mesmo, que foi tentado mesmo, mas os teólogos, pessoas que estudam profundamente os textos, percebem que aquilo é uma alegoria, é um símbolo. É interessante notar que, do ponto de vista da estudo de religião comparada, porque assim, quando você é espírita, você consegue estudar religião comparada. Quando você não é, se você for estudar, você vira ateu. Porque a sensação que você tem é que tem um Ctrl-C, Ctrl-V por ali, sabe? Alguém colou alguém. Que você vai lá na Sutra de Buda. Eu estava dando aula um dia, a menina fez: professor, isso que eu estou falando é uma coisa que não deve ser dada em aula, que isso é coisa do demônio. Eu disse: quem disse a você? É esse negócio de análise de imagens de Jung, isso é coisa do demônio. Quem disse a você? É porque é demônios. Está escrito aonde? Aí começou uma discussão sobre ela. Você está lendo o quê? A Bíblia. Você acha que a sua Bíblia defende a minha? Não tem essas passagens que você está falando aí, não? Ela não conseguia dizer: olha, vamos fazer o seguinte, estudar um pouquinho mais. Eu vou te dizer uma coisa. Sutra de Siddhartha Gautama, ou Buda. Olha só. O homem que conhece a verdade do Pai e cumpre, é feito um homem inteligente.
E ele constrói sua casa sobre uma rocha. E quando vier tempestades, quando vier ventos, a casa não cairá. Mas o tolo é aquele que constrói a casa sobre a areia. Ele conhece a verdade, mas não vivencia. E na primeira tempestade, a casa cai. Conhece isso? Alguém falou disso também? Quem falou disso também? Jesus. Buda falou isso quando? 600 anos antes de Cristo. Eu podia aqui citar um monte de coisa. Se você é uma pessoa que é um cristão convencional, você follow. Vai ver que ele estava estudando Buda dos 12 aos 30. De repente, ele foi lá para o Egito, se matriculou na pirâmide de Gizé, fez um curso na Harvard da época e começou a conhecer os avatares anteriores. Quando você entende, não é uma verdade. A verdade, ela é a verdade. Ela se espalha em cada tempo da sociedade. E simplesmente acontece isso. E aí você começa a ver luz em todo lugar. E as sombras que as pessoas enxergam em si, não é para serem motivo de queda e motivo de punição. As religiões passaram a trabalhar culpa para controlar pessoas. As indulgências que fez com que Lutero se indignasse, fizesse a reforma, que foi fundamental para o cristianismo. Aliás, eu imagino, por exemplo, fui fazer uma foto na falsa estátua de Harvard. Dizem que não é dele, né? Frustração total. Peguei no pezinho, dizem que você fica mais inteligente. Quase que eu saí com um pós-doc de lá, só de fazer assim. E você pensa que tudo porque um dia Lutero traduziu e publicou a Bíblia para o alemão. E todas as pessoas começaram a querer ler a Bíblia. E as pessoas começaram a se alfabetizar para ler a Bíblia. Isso gerou uma massa crítica de conhecimento, que gerou as primeiras universidades que vêm parar aqui. Um processo histórico todo se desenvolvendo aos olhos nus. Todos nós enxergamos naquele texto aquilo que nós queremos enxergar. Projetamos ali aquilo que nós queremos projetar. Por isso que é importante um estudo profundo para que a gente evite que no Espiritismo é mais difícil, porque o texto é muito claro, porque é muito recente e sem figura de linguagem. Mas um texto figurativo eu posso projetar o que eu quiser, inclusive dizer que a sombra está no outro e não em mim. Uma das justificativas da Ku Klux Klan, por exemplo, para matar os negros dos Estados Unidos, é que havia uma passagem do Velho Testamento que diz o seguinte: reconhece-se o Filho de Deus, porque quando se esbofeteia a sua face, ruboriza. Então só pode ser filho de Deus um branco, porque se der uma tapa na cara do negro não fica uma vermelha, então o negro não é filho de Deus. Mata. Então, quando eu quero distorcer, eu distorço. No fundo, eu projetando minha sombra no outro, meu ódio, meu desejo de vingança e de destruição. Mas quando eu admito ela em mim, eu vou ficando mais tranquilo. E é impressionante porque as pessoas que admitem a sombra, elas não veem a sombra como algo que atrapalha, elas veem como parte de um processo. A gente, como espírito, tem que entender que eu sou imaturo e vou virar maduro, e não sou um pecador e vou para o inferno. Eu tenho um problema e eu vou repetir até superar esse problema. Em 1986, a revista Times aqui dos Estados Unidos publicou um artigo sobre alguns, foram, no caso aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 homens que ninguém acreditava neles. Mas eles acreditavam neles, olha que interessante. Porque eles erravam, mas eles viam os erros como possibilidade de acerto. A primeira descrição desse jovem é o seguinte: esse jovem tem uma maneira estranha de manusear o violino. Prefere tocar suas próprias canções, ao invés de aprimorar suas técnicas. Foi assim que um professor qualificou um compositor considerado sem nenhuma esperança. O nome dele, Beethoven. Olha o que foi dito sobre esse jovem. Ele foi despedido por um editor de jornal porque ele tinha as ideias muito fraquinhas, pouca criatividade. Nome, Walt Disney. O outro. Seu professor disse que ele era muito estúpido para aprender qualquer coisa. E ele teve mais de 1000 patentes registradas. Thomas Alva Edison. O outro, sua tese de doutorado em Bonn foi considerada irrelevante, pouco sofisticada, e alguns anos depois ele foi expulso da Escola Politécnica de Zurique.
Albert Einstein. Ele foi reprovado em física. Eu fiquei tão feliz, né? Também passei por isso, eu me hashtag te entendo, Einstein. Né? Então, aqui, ó. Aí foi dito sobre esse cara o seguinte. Ele era pouco criativo, né? Ele teve 5 falências em 5 negócios que abriu. E todo mundo dizia que ele não ia dar para nada, mas ele insistiu e o nome dele é Henry Ford. Thomas Edison tem uma experiência clássica sobre não perceber processo como erro, mas como processo. Que é clássico, todo mundo conhece, da lâmpada elétrica, porque ele está lá tentando a lâmpada ficar acesa e explode, explode, explode. Aí uma pessoa que está ao lado dele, com a mesma titulação, com a mesma competência, no mesmo laboratório, com os mesmos instrumentos, diz, doutor Thomas, desiste, criatura. Dá até para ver a cara de emoji da pessoa assim. Desiste, criatura. É a 1000ª vez que você tenta fazer esse lâmpada acender. Tipo assim, você é um estúpido. Não caiu a ficha, não. 1000 vezes. Não, que conversa. Agora que eu não desisto. Por quê? Porque eu sei 1000 formas de não fazer a lâmpada. É por isso que todo mundo sabe quem é Edison. E ninguém sabe o nome do idiota que pediu para ele parar. Só sabe que, no momento, o idiota pediu para ele parar. Porque quem duvida de si e que se acha inferior, vê a história. Quem acredita em si, faz a história. Quem se vê pequeno, fica pequeno. Quem sabe que é filho de um Deus que tornou cada um de nós grande se a gente quiser, se torna grande. Para isso eu tenho que olhar que as tentações apontam aquilo que eu preciso melhorar, e não uma acusação de mim mesmo. Não é para me inferiorizar, mas é para apontar. É por isso que um espírito que nós chamamos de obsessor é um instrumento de Deus. Quem é um obsessor? O obsessor é alguém que a gente maltratou muito. O obsessor é alguém que a gente traiu, que a gente humilhou, que a gente tripudiou, que a gente enganou, que a gente destruiu as esperanças. E, infelizmente, ficou tão presa essa pessoa ao sentimento de dor do evento, que hoje ela se atrai a nós por um desejo de vingança, porque ela não tem esperado que Deus haja. Ela acredita numa vingança pessoal. Mas não é tão simples imaginar, por que ele não me abandona? Eu já estou aqui no centro. Estou numa palestra no domingo, já estou tão bom, luz plena. Uma vez eu estava uma família que estava passando por um problema. Olha a narrativa. Olha a narrativa. Aí eu comecei a conversar com um indivíduo, chegou no centro, mago, raquítico, ele tinha uma doença que ninguém descobria. Ele veio aqui para os Estados Unidos, ele gastou mais de $50 mil em exames. E o que você imaginar de diagnósticos, tipo febre das montanhas rochosas, que eu nem sabia que existia. Nada era. E quando você sabe que quando o nego faz tudo e nada acontece, só tem um canto. Ele chegou lá no centro, assim, todo sem querer ir, porque era de religião, mas assim, depois tem que apelar, né? Tem que apelar, vamos lá, ver o que rola. Primeiro eles esperam que tenha umas galinhas, bode, aquela coisa clássica. A gente vai conversar com ele começa a narrar que ele já estava muito magro, e aí a gente foi. Eu lembro que a gente teve que ir à casa dele, em João Pessoa, para fazer o tratamento. E quando a gente chegou lá, era um caso tão certo que a gente ia fazer uma mediúnica na casa dele. E finalmente, eu na época, eu era doutrinador. Vê como Jesus é. O que é falta de trabalhador no caso espírita, né? Roçando doutrinador. Eu cheguei lá, e a narrativa do espírito. Aí você fica se pensando assim, quantos séculos eu perseguiria uma pessoa que fizesse isso comigo? Ele disse, este homem que vocês socorrem, ele entrou na minha fazenda com seus soldados, estrupou as minhas 4 filhas e minha esposa até elas morrerem na minha frente, e só depois me matou. Pensa por um segundo nisso. Pensa por um segundo nisso. E pensa, quantos séculos você passaria tentando se vingar dos bebês?
Eu fiquei, e o que eu faço para ele desistir? Porque até eu estou com vontade de matar o cara. Olha, eu sou honesto. Você poderia fingir aqui que eu sou uma pessoa perfeita, mas não. Eu estou sendo honesto. O primeiro pensamento que eu falei, vamos matar junto, eu tenho um milhão. Eu pensei, e quanto tempo faz isso? Ele disse, eu nem consigo pensar em quanto tempo essa dor. Aí eu pensei, então, os 5 amores por um ódio. Eu disse, como assim? Eu disse, onde estão suas filhas e sua esposa? Porque você sabe que você continua existindo. Você não sabe disso? Você está falando comigo. Então você sabe que você continua existindo. Você não foi assassinado. O seu corpo foi liquidado, mas a sua vida nunca cessará. Então, das suas filhas, da sua esposa também não cessaram. Onde é que elas estão? Aí ele fez, sim. Onde é que elas estão? Vê a importância da mediúnica? O espírito está num plano de monoideísmo que é preciso um choque mediúnico para poder ter um diálogo despertar, gente. Vê a importância da reunião mediúnica. Eu vi naquele dia. Né? Puxa, como é importante. Porque às vezes a pessoa está aqui encarnada, você vem aqui e faz um atendimento fraterno. O espírito está numa zona de monoideia, preso à própria dor, ele não consegue canto nenhum. Aí você vê, aí abre aquela, aí ele vem, ele é chamado. Aí aquela criatura pergunta, e onde estão as minhas esposas? Aí eu fui intuído para dizer, olhe para lá. Só olhe para lá. Quando ele olhou, ele viu elas. As 5. Imagina a cena. Você lembra do filme Gladiador? Quando ele morre, aí ele começa a ver a esposa, com o filho, no campo, né? De trigo, ele vai tocando assim, tocando aquela música de Enya, você chorando, feito condenado. Eu choro mesmo, até procurando Nemo eu choro. Propaganda de Coca-Cola de Natal com aqueles docinhos, eu choro. Então você veja, ele começa a ver a família do outro lado, ele entende ficar preso no ódio porque o amor continua. Sempre a ideia consoladora dessa doutrina, por maior que seja a dor da separação, ela jamais se compara à alegria do reencontro. Jamais. É uma certeza. E aí ele pensa, eu quero ir para lá. E calma, você tem que desfazer o negócio aqui, o cara está morrendo. Porque se você conseguir o seu intento de vingança, você fica preso num ciclo. Ele mata você mata ele. Ele mata você mata ele. E nenhum nem outro vai ser feliz. Aí ele fez, manda ele fazer os exames, que eu não vou mais atrapalhar, não. Ele atrapalhava o resultado dos exames. No primeiro exame, olha só, o cara veio para os Estados Unidos, gastou $150 mil, até suspeita de febres das montanhas rochosas. Nada disso era. Sabe o que aconteceu? Ele levou uma queda, e uma das costelas fez isso, a última, mas não saiu nenhum exame. Toda vez que ele comia, assim, qualquer coisa, o estômago delatava e a costela, e era uma dor que ele não conseguia mais comer, ele estava morrendo desse ano. Aí a primeira radiografia detectou, já tinha feito vários exames, aí ele foi lá contar a história do homem. As sombras, elas nos tornam iguais. Essas tentações e esses que nós chamamos de obsessor, eles vêm para fazer assim. Eu te conheço. Na conta tá aqui não. Eu tinha que apontar para alguém que as duas caras vermelhas. Tô vendo. Não, mas ela já fica vermelha desde sempre. Eu vi. Ela já quer a foto. Eu tô quase na outra turma. Então é aquela coisa assim, você ainda não me convenceu. Lembra do Máscara de Ferro de Divaldo? Quase uma vida inteira perseguindo até que o Divaldo pega a mãe dele nos braços para educar. Não vai ser fazendo sopão que você vai convencer que você mudou, não. Alguém que você fez isso precisa de uma prova concreta de mudança.
E essa prova concreta vem de uma aceitação. Porque você fingindo que é santo irrita mais ainda ele. Tanto que hoje, lá em casa, eu faço o evangelho chamando os obsessores. Primeiro porque eles já estão lá. Eu apenas oficializo o convite. Você fica mais educado da minha parte, né? Eu convido, vocês estão, mas eu convido para entrar. Não é como vampiro, né? Você tem que abrir a porta. Eu sei, eu sei que eu não convenci vocês ainda de que eu sou bom, porque na verdade eu estou tentando me convencer. Mas eu sei que vocês estão sofrendo mais do que eu, porque eu estou aqui. Eu tive a oportunidade de reencarnar, a misericórdia de Deus me alcançou, deve ser alguma coisinha legal, e ele disse, não, agora vá, agora você pode ir. Eu vou deixar você entrar na fila da reencarnação. Então vocês também podem. Quando vocês saírem dessa perseguição, vocês vão ter a oportunidade que eu estou tendo, porque se o mal que vocês de vez em quando podem me fazer de desestrutura, eu sei que vocês estão nisso o tempo todo. Sabe aquela pessoa que... Imagina aquela pessoa que você não suporta conviver com ela, que é uma pessoa terrível, que você, ai meu Deus, lá vem fulano. Uma pessoa do trabalho, um parente, eu sei que todo mundo tem em casa essas pessoas. Que a gente recebe, coloca a vassoura de cabeça para baixo, né? Essa pessoa, só de ligar para você, tem gente que ligou para vocês, alô, você já tá mal, pegou, puxa a energia negativa da pessoa assim. Aí você tem raiva dessa pessoa, você imagina assim, meu Deus, ela faz esse mal-estar quando ela chega perto de mim. E ela vive com ela o tempo todo. Então, o obsessor está em sofrimento contínuo. Ele provoca em nós sofrimentos temporários. Acho que até, provavelmente, se você pensar nessa perspectiva, o centro é muito mais pronto para atender eles do que a nós. Nós somos, na verdade, a conexão para que eles cheguem para o socorro. Então, não são inimigos. Não são seres do mal. São irmãos que estão presos a um sentimento de ódio plenamente justificado na cabeça deles. E que, pela misericórdia infinita de Deus, a encarnação nos apaga para que a gente possa tentar fazer diferente. As sombras, as deficiências, tudo isso que a gente tenta combater é para ser encarado como fazendo parte de nós. Quando Jung começa a desenvolver a teoria dele, teoria junguiana, ele vai perceber o seguinte, que o indivíduo começa a ficar planificado quando ele passa por um processo de individuação. Esse processo é um processo de aceitação de si. Por isso que na cena da mulher adulta, quem primeiro joga as pedras são os mais velhos. Porque eles já se aceitam mais como são. Na teoria, e hoje nos estudos da psicologia moderna, está muito claro isso, o ser humano começa a ficar pacificado, começa a ter paz e sentir felicidade a partir dos 50 anos. Aliás, alguma coisa tem que compensar as pelancas, né? Cai cabelo, cai tudo. Pelo menos a alma tem que ficar melhor. Vamos combinar. Claro, a gente envelhece, porque se a gente não envelhecesse, a gente ficava 100 anos se comportando com cabecinha de 16. Então, a desconexão do avatar, ela é importante para que a gente comece a focar no que é essencial, que é o eterno. Mas até antes, aí um dia eu fui caminhar com meu avô, aquele meu avô que eu falo muito dele, né? Vocês já perceberam? Eu fui caminhar com esse meu avô, aí meu avô, cheguei para pegar meu avô para caminhar, olha como meu avô estava vestido. Bermuda xadrez, camisa de botão, listrada, sandálias havaiana e meia. Aí eu tava com tênis da cor da bermuda, da cor da blusa, da cor da pulseira do relógio. A meia também combinava. Aí eu olhei, mas vou? Pô, pelo amor de Deus, que roupa é essa? Ah, dá desse jeito, vô. Meu filho, eu tô com 89 anos. Na minha idade, a gente preocupa com a gente. Na sua é que se preocupa com os outros. Você tá todo contente. Tá bonito, meu filho, tá bonito. Mas eu não tô preocupado, não. Tô querendo conforto. Essa roupa é conforto. Olha só. Você vai ficando mais... Tô nem aí, porque estão pensando, não. Tá bom pra mim? Tá beleza. Né? Você quer andar de croque? Anda de croque. É confortável. Não é muito bonita, não, né? É sensual, mas é confortável, né? Cara, o que é que você acha que é sensual? Um salto 15. Mas é confortável? Não, você está usando para quem? Os outros. Mas é normal. Na época de usar é para usar.
Porque um dia você não vai usar como que queira. Desculpa, tanta informação assim. Então, enquanto você pode, usa. Mas pensa assim, um dia eu não vou precisar mais disso, eu vou me aceitar plenamente, eu vou olhar para mim. Eu vou perceber que eu tenho defeitos, tem coisa que de fato vai ficar para a próxima, a misericórdia de Deus continua na minha vida, mas eu vou ficar mais sereno. Eu vou encarar meus defeitos, são meus. Às vezes você é chato. Pronto, você é chato. Qual o problema? É chato. Você é bom, você serve a Deus, você é uma pessoa honesta, decente, trabalhadora, aí não tem que ainda ser luminoso. Não, você é chato. Tem defeito, beleza. Às vezes você é uma pessoa super simpática, todo mundo lhe adora, mas não conta com você para nada. Se uma coisa séria, você não está presente. Mas você é uma simpatia. Todo mundo quer você numa festa, mas se adoecer, não liga para você. Uma pessoa tem uma coisa, outra pessoa tem outra, você tem uma vida. Outra, a gente se junta para suportar nossos defeitos e construindo essa congregação, a gente chama de igreja. Centro Espírita, Igreja Presbiteriana, Catedral Metropolitana de Boston, sei lá, o que a gente chama de igreja, a reunião das pessoas que, apesar disso, apesar dessas sombras, desses defeitos, sabe, dessas tentações que ainda ecoam dentro de si, elas querem continuar olhando para esse alvo chamado Jesus. Elas querem traçar essa linha, mesmo que ela não vá reta, ela tenha idas e vindas, mas elas querem chegar lá, nós queremos. Nós queremos. É a questão do modelo de comportamento, né? Jesus como modelo, não como objeto de culto. Eu lembro de uma música que eu sei que muitos de vocês lembram, que é uma música que marcou muito minha infância, que é uma música que, se vocês olhar, é apresentando Jesus como modelo de comportamento. É. Um dia uma criança lhe parou, olhou-me nos seus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? E o que é, gente? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz. Veja, o que provocaria esse estado de contentamento ao fim de um dia, ao fim de uma jornada, de uma encarnação, seria o sentimento de dever cumprido. Apesar dos defeitos, apesar das sombras, houve um esforço e houve um avanço. Como dizia docemente Chico Xavier, né? O que você espera, Chico, ao final da vida? Ah, meu filho, eu espero chegar um pouquinho melhor do que quando eu cheguei no berço. Essa trajetória entre o input e o output, né? Entre o download e o upload, entre entrar no avatar e sair dele, o que você chamar a reencarnação, esse processo de uma aceitação, uma melhora contínua, uma reforma que vai se acabando a cada existência, vai melhorando, vai se aprimorando. Ninguém vive um Chico Xavier do dia para a noite. Ninguém vira Irmã Dulce do dia para a noite. Quando você pega as cartas de Irmã Dulce para aquele que era o aconselhador dela, ou você pensa que ela era uma farsante, ou você vê como ela é grande. Porque muitas vezes ela vacilava na fé, ela tinha dúvida, mas não deixava de fazer o bem. Ela nunca usou isso como justificativa para parar o trabalho do bem. Porque tem gente assim, se decepciona com a pessoa no centro espírita, deixa de ir para o centro, deixa de servir a Jesus e vai para casa, assistir televisão. Uma encarnação toda, milhões de almas pedindo a oportunidade de voltar para desfazer o mal que fez, eu vou ficar lá, vendo TV, sem fazer nada, porque fulano foi chato comigo. Tanta coisa para ser feita, tanto amor para ser distribuído. Aqui todos nós servimos, aqui todos nós colaboramos, aqui nós fazemos nossa parte. Eu acho que tudo que a gente quer, na verdade, é, guardadas as devidas proporções, obviamente, é ao final da nossa jornada escrever a nossa segunda carta a Timóteo.
A última carta que Paulo escreve antes de ser degolado em Roma. Em que ele diz que cumpriu a carreira, né? Manteve a doutrina sã e guardou a fé. Simplesmente, tu estabeleceu para mim, ali em Damasco, no início daquele nosso encontro, um processo tal. Você estabeleceu uma meta para mim, eu cumpri a minha meta. E vacilando, queria fazer o bem, fazer o mal, mas eu fui até onde eu podia, fui até o fim do que eu podia, eu aceitei as minhas sombras, eu recomecei a minha vida, fui lá para o deserto, fui fazer tecido com as minhas mãos, eu perdi meus títulos, a minha importância, eu comecei de novo, eu me apaguei para que tu surgisse. Isso foi tão bom, porque agora eu entendo que a minha grandiosidade vem de ti e não de mim mesmo. E isso me deixa leve. Você pensa assim, não sou eu, é ele. Isso me deixa leve. Pacificado. E você vem, é uma tarefa, eu vou lá servir. Nem mais, nem menos. Fica tranquilo. A gente está aqui nessa tarefa juntos. Apesar das sombras. Apesar dos vícios. Apesar das tentações. Nós que estamos aqui já temos uma meta. Nós queremos, inclusive, juntos, marchar rumo a esse ser de luz que é o Cristo. Aquele, como disse João, no seu evangelho, o verbo que se fez carne. Ou seja, ele era tão igual ao que ele falava que ele era o próprio verbo. Não havia distância entre o que Jesus fazia e o que ele falava. Ao contrário de nós. Mas o que é cada vida? Cada vida que a gente tem uma aproximação do discurso até a prática. Porque nós somos deuses. Estamos agora trabalhando para fazer brilhar a nossa luz. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Foram 10 dias maravilhosos. Continuamos dizendo no YouTube. Continuamos mandando emanações lá. Ou seja, que é o centro que eu faço parte, transmite todas as reuniões nos sábados e nas quartas ao vivo. Né, às 8 horas horário do Brasil, que eu acho que é 1 hora a mais que aqui, né? 9 da noite aqui, né? É 3 horas. Depois é 3 horas, né? 2, depois 12, tem. Vai piorando, né? Isso por já fica mais complicado. Mas depois elas são colocadas na internet. Teve um tempo que eu segurei algumas palestras, porque Haroldo criou um canal e pediu pra gente colocar no canal dele. Mas aí o pessoal começou a reclamar, eu botei ajuda do Centro Espírita para fazer isso, mas é só isso, gente. É uma contribuição que, se você observar, o que foi que eu fiz, eu li e estou reproduzindo. Certo? Então, todos nós podemos. Todos nós podemos. Não precisa fazer a minha tarefa, mas assim, não pense que ninguém melhor. Não tem assim ninguém melhor que o outro, não. Não cria esse encantamento, sabe? Assim, não tem isso, sabe? Às vezes parece que é, mas não é. A gente está cumprindo tarefa. Tem pessoas anônimas que, quando a gente chegar do outro lado, estão lá em cima. A gente faz, ei, lembra de mim? Né? Porque tem as que escutam e fazem, tem as que falam e não fazem nada. Então, assim, o objetivo é que a gente junto continue o trabalho. Né? A alegria de estarmos juntos, sabe qual é? Não é porque vocês estão me vendo pessoalmente, é porque a gente tem o mesmo Deus como Pai. Nós temos o mesmo Mestre como guia e nós temos a mesma doutrina que nos consola. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Muita paz a todos vocês.